Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos aqueles que estão conectados conosco nesta hora, para esse tempo e essa meditação na palavra. Que o Senhor abençoe a todos. Eu queria compartilhar a respeito de um versículo muito conhecido que está no Salmo 23, o Salmo de Davi, que a gente talvez mais conheça e que a gente gosta. Mas ali no versículo 4, Davi diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Você deve ter percebido que nesse texto nós temos uma expressão de confiança liberada por Davi. Não porque talvez as circunstâncias iriam mudar, ou de repente ele teria uma vida sem complicações, sem preocupações, sem dificuldades. Não, pelo contrário, ele diz aqui: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E isso nos mostra que ele estava enfrentando situações difíceis. Ele estava vivendo tempo de lutas, ele estava vivendo um tempo de provações, ele estava vivendo, de fato, circunstâncias bastante complicadas. Mas isto não lhe roubou essa colocação, essa afirmação tão preciosa, quando ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então ele sabia em quem ele confiava. Então a firmeza da sua postura é consequência de ele ter certeza de que o Senhor estaria com ele até nas situações mais difíceis. Porque ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. É uma expressão muito clara de que ele entendia quem era o Senhor e o que o Senhor poderia fazer a favor dele, que certamente faria. Se nós trouxermos isso para os nossos dias, com certeza todos nós também precisamos entender que no nosso dia a dia nós vamos enfrentar lutas, vamos ter dificuldades. Então Deus, Ele quer que a gente entenda que na nossa vida terrena, nós vamos passar por aflições, a palavra diz que nós vamos passar por provações, nós vamos enfrentar adversidades. Isso nós não poderemos fugir jamais. É uma realidade que toda pessoa enfrenta, mesmo uma pessoa cristã. Mas o que o Senhor também deseja é que nós entendamos que, independentemente das circunstâncias, Deus sempre está conosco. E isso é o que Davi tenta mostrar para nós nesse texto. Ele diz: eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E eu creio que essa convicção, essa certeza é algo essencial para você e para mim, para nós vivermos a nossa vida de uma forma segura e tranquila, sabendo que, independente daquilo que possa nos ocorrer, nós temos um Senhor que batalha por nós, um Deus que olha para nós, um Deus que é poderoso para nos ajudar em todas as situações e circunstâncias. E eu queria apontar para alguns textos bíblicos. Várias vezes, se você examinar as Escrituras, nós vamos encontrar a frase: eu estarei com você. Deus se revelando a pessoas, Deus compartilhando com pessoas de que Ele estaria com elas, independente das situações pelas quais elas viriam a passar. Um exemplo é Jacó.
Jacó teve que sair da sua casa porque ele teve problemas com seu irmão, enganou seu pai para receber a bênção de primogênito, e ele teve que fugir para Harã, para a casa do seu tio. E ali ele ficou 20 anos. Mas depois de 20 anos, era tempo dele retornar. Mas qual era o problema? O problema é que lá na casa do seu pai estava o seu irmão, que o havia jurado de morte. E, consequentemente, ele tem medo de voltar para a casa do seu pai. E então, no capítulo 31 de Gênesis, no versículo 3, Deus, ele se revela a Jacó exatamente com essa palavra. Veja só, o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e para a sua parentela, eu estarei com você. Aqui nós temos a palavra clara de Jesus, do Senhor, dizendo a Jacó: eu vou estar contigo. Esta é a palavra que traz ânimo, e Jacó, confiado no Senhor, ele volta para a casa do seu pai, e todos conhecem, ou a maioria conhece a história, ele se reconcilia com seu irmão, e a sua vida tem continuidade debaixo da bênção do Senhor. Um outro exemplo é o exemplo de Moisés. Moisés também teve que fugir do Egito, porque ele havia matado um egípcio que estava batendo num israelita. As pessoas descobriram e ele teve que fugir. E ele foi para a terra de Midian. E ali ele casou e ali ele ficou 40 anos. Mas um dia ele estava pastoreando os rebanhos do seu sogro e Deus lhe aparece numa sarça que queimava. Sarça é um pequeno arbusto do deserto, e aquela sarça estava queimando, só que ela não se consumia, e Moisés ficou admirado, porque aquela árvorezinha teria que se consumir, aquele fogo se apagar, mas não, aquele fogo continuava e continuava, e ele chegou mais perto. Então ele ouviu uma voz, o Senhor falou com ele, justamente compartilhando qual era o projeto do Senhor para a sua vida. Deus diz a Moisés que ele agora era escolhido para voltar ao Egito, para libertar o seu povo da opressão de Faraó sobre os seus concidadãos. Agora, é claro, Moisés havia fugido do Egito com medo de ser morto. Ele tinha certeza de que Faraó queria acabar com a sua vida. E então, Deus, mais uma vez, se revela de uma maneira muito especial. Está no livro de Êxodo, no capítulo 3, no versículo 12, a palavra de Deus para Moisés diz: eu estarei com você. Deus diz: Moisés, não tenha medo, eu estarei com você. Eu vou guardar a sua vida. E eu creio que a maioria conhece a história. Ele foi e Deus o usou extraordinariamente no Egito. Ele ali operou 10 milagres, que são chamados as 10 pragas ali no Egito, oprimindo o Faraó, trazendo seríssimos problemas ao Egito, até que finalmente Faraó libera o povo e Moisés sai com aquele povo de uma forma triunfante e vitoriosa do Egito. Deus cumpriu a promessa e Moisés conduz aquele povo pelo deserto rumo à terra prometida. Então Deus disse: ei, eu estarei com você. Palavra de Deus. Um terceiro exemplo que nós temos é o exemplo de Josué. Moisés havia conduzido o povo até as margens do Rio Jordão, estavam na beira da terra prometida, agora era apenas cruzar o rio e entrar na terra e conquistá-la. Mas Moisés havia morrido e a liderança havia sido passado
para Josué. E Josué, ele está um pouco atemorizado diante do desafio, ele era ainda relativamente jovem, para liderar uma nação inteira e conduzi-la para dentro da terra. Por isso, Deus, para justamente fortalecer Josué, Deus se revela a ele. Lá em Josué, no capítulo 1, no versículo 9, nós lemos assim: não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você. Imagina que palavra tremenda, Deus dizendo: Josué, não tenha medo, eu vou estar com você. A tarefa é difícil? É. A tarefa é desafiadora? É. Mas Deus diz: eu estarei com você. E nós sabemos como Josué introduziu o povo na terra, primeiramente conquistou Jericó e depois foi expandindo a conquista até que a terra de Canaã estivesse nas mãos do povo de Israel. Deus dizendo: eu estou contigo. E isso é garantia de vitória. Um outro exemplo conhecido na Bíblia é o exemplo de Gideão. Está em Juízes, no capítulo 6. Israel não tinha rei nesses tempos e era governado por juízes, diferentes juízes. Gideão, ele era um cidadão ali israelita e Israel estava debaixo da opressão dos midianitas, um povo vizinho que vinha periodicamente invadir Israel, roubava seus rebanhos, roubava suas colheitas, lhes causavam um prejuízo terrível. E por isso Gideão está malhando trigo no lagar. Lagar era lugar de pisar as uvas para fazer vinho. Mas ele se escondeu naquele lugar para malhar o trigo, para salvar uma parte da sua colheita, para que ele tivesse alimento para si e a sua família. E nesse contexto, Deus se revela a ele, Deus o chama para que ele seja o libertador de Israel das mãos dos midianitas. E ele, é claro, ele se assusta. Aí, se a gente lê aqui na palavra de Deus, ele diz que ele era o menor da sua família. A sua família era a menor das famílias de Israel. De como que eu vou poder assumir essa tarefa, essa responsabilidade? Quantas vezes nós recebemos tarefas de Deus, temos algo para fazer e nos achamos incapazes, nos achamos despreparados. Foi o caso de Gideão. Mas o que Deus faz? Deus se revela a ele. Em Josué 6, no versículo 12, diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. No versículo 16, também diz: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. Deus libera uma palavra de encorajamento. Deus diz: eu estou com você, não tenha medo. A circunstância não seria fácil, como a circunstância de nenhum desses personagens que eu estou citando era uma situação simples e fácil. Mas Deus diz: mesmo no meio dessa circunstância, eu vou estar com você e eu vou conduzir você para que você seja bem-sucedido naquilo que você empreender. E foi exatamente a palavra que Deus liberou a Gideão. Gideão, não tenha medo, eu estou com você. E Gideão aceitou o desafio. Eu creio que muitos conhecem a história. Finalmente, com apenas 300 soldados, ele impôs uma tremenda derrota aos midianitas, libertou Israel das mãos dos inimigos, trazendo tremenda e maravilhosa vitória. Por quê? Porque Deus havia liberado uma promessa
E eu quero dizer para você que me ouve, que quando Deus libera uma promessa, Ele é fiel em cumprir. Ele vai honrar a sua promessa na vida da pessoa a qual Ele faz essa promessa. E Gideão pôde experimentar. E, aliás, Deus fez com que ele tivesse um grupo reduzido de soldados. E Deus disse para ele, para que você não pense que foi na sua força que você ganhou, para que você tenha convicção que fui eu que dei a vitória a Israel. Então é assim que Deus age. Deus nos surpreende tantas vezes, mas Ele é um Deus maravilhoso que honra as suas promessas. Um outro exemplo é o exemplo do profeta Jeremias. Nos dias de Jeremias, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, havia invadido Israel, já havia destruído todas as cidades fortificadas, faltava apenas Jerusalém. E nesse contexto, Deus se revela a Jeremias e lhe faz um chamado. Deus o chama para que ele seja profeta de Deus naquela circunstância. Com certeza era algo extremamente difícil. Por quê? Porque ele teria que liberar mensagens da parte de Deus que mostrariam ao povo de Israel que eles seriam derrotados, que Nabucodonosor entraria em Jerusalém, que Nabucodonosor destruiria Jerusalém e o templo. É claro, uma mensagem que Israel não queria ouvir de forma alguma. Queria ouvir mensagens de que eles iam vencer, de que Deus ia batalhar por eles. Mas Deus o chamou para que esta fosse a tônica das suas mensagens. E ele se atemoriza, e ele tem um medo. E então, no capítulo 1 de Jeremias, no versículo 19, nós vemos, eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Que palavra tremenda! Jeremias estava ciente de toda a oposição que ele sofreria, as pessoas tentando matá-lo, tentando prejudicá-lo, e de fato, se você ler o livro, você vai perceber quantas situações Jeremias enfrentou. Mas Deus diz para ele, eles não vão conseguir te derrotar. Por quê? Porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. E Jeremias desenvolveu um ministério tremendo, maravilhoso, é um dos grandes profetas da antiguidade. E quando nós lemos o livro do profeta Jeremias, nós ficamos impressionados por aquilo que Deus fez na vida daquele homem, das palavras que ele liberou, do ministério que ele realizou. Porque havia uma palavra de Deus de que o Senhor estaria com ele em todo o tempo, em todos os momentos e em todas as circunstâncias. E um último exemplo que eu quero trazer é um exemplo do Novo Testamento, o exemplo de Paulo. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, nós vemos Paulo chegando à cidade de Corinto. E ali o texto nos revela que Paulo ficou atemorizado por causa dos judeus que moravam ali e que se opunham veementemente ao ensino a respeito do Messias e tentaram tantas vezes matá-lo através de apedrejamento, tentaram aprisioná-lo, tentaram de todas as formas calá-lo do seu ministério, e ele tem medo. E então a palavra de Deus diz que o Senhor, numa visão, se revelou a ele no capítulo 18, versículo 9, e Deus disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você. E se você ler na sequência, Paulo permaneceu 1 ano e 6 meses em Corinto, pregando a palavra, edificando uma igreja naquele lugar, ministrando vidas. Por quê? Porque a promessa da proteção do Senhor foi uma realidade na sua vida. Os seus adversários não conseguiram tocá-lo, porque havia uma promessa de Deus na sua direção. Havia uma promessa do Senhor para com a sua vida. Queridos, com certeza, se nós olharmos ao nosso redor hoje,
nós vamos perceber que nós vivemos circunstâncias com certeza muito difíceis. No plano espiritual, nós vemos ao nosso redor cada vez maior incredulidade, vemos cada vez mais ideologias prosperando que são radicalmente contra os princípios da palavra de Deus. Nós vemos cada vez mais as pessoas arrefecendo na sua fé, muitas pessoas enfraquecendo, muitas pessoas abandonando o Senhor. Se nós olharmos para o campo material, nós vemos notícias que muitas vezes nos assustam, pessoas sendo desempregadas, empresas fechando, vemos os preços aumentando de uma maneira assustadora em várias áreas. Tudo isso pode gerar preocupação. Vemos a família sendo atacada, cada vez mais casais se separando, filhos se rebelando contra os pais, sérios conflitos dentro dos lares. Vemos cada vez mais pessoas emocionalmente doentes, pessoas cada vez mais com depressão, com angústias profundas de alma, com tristezas às vezes inexplicáveis. Tudo isso é uma realidade ao nosso redor. E por isso nós não podemos de forma alguma esquecer esta afirmação de Davi, que nós lemos no começo, diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu quero dizer, meus irmãos, que muitas vezes nós andamos pelo vale da sombra da morte, isso é, vamos nos deparar com situações e circunstâncias complexas, difíceis, complicadas, mas a sequência do versículo é: não temerei mal nenhum. Davi diz: eu não vou temer mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. E é essa visão e esse entendimento que você e eu temos que ter no contexto em que nós estamos vivendo. A palavra de Deus, ela também é para você, é para mim. Eu vou estar com você. Aliás, Jesus, lá em Mateus 28, 20, ele finaliza o Evangelho de Mateus dizendo: e eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Você precisa se apropriar dessa promessa. Jesus dizendo: eu vou estar com vocês todos os dias, não apenas em alguns momentos, não apenas em alguns dias especiais, mas o Senhor diz: eu vou estar com vocês todos os dias até o final dos tempos. E isso é uma palavra maravilhosa, linda e gloriosa. Por isso é tão importante, primeiramente, que você compreenda que o Deus de Davi é o seu Deus. Que se Davi teve essa experiência com Deus e adquiriu essa plena certeza, você e eu podemos ter. Claro, vamos também passar por situações talvez parecidas com as que Davi passou. Muitas vezes você ou talvez vamos dizer que eu andei pelo vale da sombra da morte. Vamos sim ter situações difíceis, mas eu sei o que vai prevalecer mas o Senhor, Ele está comigo. Ele é aquele que nos livra. Por isso você não precisa temer. O que nós precisamos hoje mais do que nunca é nos voltar ao Senhor, é entender que as promessas que estão nesta palavra, os exemplos que nós lemos aqui e todas as promessas liberadas por Deus na nossa direção, elas são válidas hoje. Elas são honradas por Deus da mesma forma como foram honradas lá atrás. Se você colocar sua confiança nesse Deus, se você descansar nos braços deste Deus, venha o que vier, ocorra o que ocorrer, você não será atingido. Deus guardará a sua vida. Deus o livrará daquela circunstância difícil. Deus fará você sair daquela luta e voltar a um lugar de vitória, de paz e de abundância. Por isso, confie no Senhor.
Entenda quem é esse Deus no qual você professa fé. Lance-se nos seus braços, confie na sua palavra e dependa dele em todo o tempo, em todos os momentos. Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar. Talvez alguns estejam passando por situações difíceis. Eu quero desafiar você a colocar isso na mão do Senhor. Você que está numa luta, você está andando no vale da sombra da morte, você está vivendo situações complexas, mas a palavra é: não temerei mal nenhum. Não tema, confie no Senhor, porque o Senhor está com você. Pai querido, eu quero em nome de Jesus colocar cada pessoa que está conectada conosco nesse momento na tua presença. Pai, eu creio que há pessoas passando por dificuldades, talvez questão de saúde, talvez até batalhas espirituais, talvez dificuldades na sua casa, na sua família, ou situações materiais e financeiras. Mas, Senhor, que o Senhor, ó Deus amado, pelo Espírito Santo, dê convicção a cada um de que não precisa temer, porque o Senhor é fiel em honrar as suas promessas. O Senhor diz: porque eu estou com você. Pai, planta essa convicção no coração de cada um, de que o Senhor é um Deus que conhece as circunstâncias de cada um, que jamais qualquer uma dessas circunstâncias fugirá do teu controle. Pelo contrário, o Senhor se moverá na sua bondade, no seu poder e na sua fidelidade e operará vitória, tirando cada um dessa situação, colocando-a num terreno plano para a alegria do coração de cada um e para a glória do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero liberar a tua bênção sobre todos os que nos assistem, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Antes de encerrar, só lembrando, essa semana é a primeira semana, hoje nós estamos no último dia de janeiro, amanhã começa o mês de fevereiro e, consequentemente, no domingo nós vamos ter a celebração da ceia e nós convidamos a todos para estarem participando dessa dádiva preciosa que o Senhor Jesus instituiu, mas também nós vamos ter o dia da mobilização. Venha na sexta é um feriado em que pessoas adoram ídolos e nós queremos fazer guerra espiritual, declarando que só Jesus é Senhor e só Jesus de fato pode ajudar as pessoas em qualquer área da sua vida. Então, sexta do meio-dia até às 18 horas, nós vamos estar reunidos orando e adorando o Senhor. Também lembro que no fim de semana agora nós vamos ter o nosso retiro de adolescentes e jovens. Quinta-feira à noite, a turma vai estar indo para a casa de retiro e na sexta-feira de manhã começam as sessões, os ensinamentos, o louvor e a adoração e nós cremos que será um tempo tremendo, preciosíssimo na vida de todos. Peço também, orem para que tudo aquilo que está no coração de Deus aconteça nesse retiro na direção de cada um que participar. Eu quero agradecer por você ter mais uma vez participado conosco ou ter assistido a esse momento e eu desejo a bênção de Deus para a sua vida e a sua casa.